O amor se importa mais com os outros do que consigo mesmo. 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 4. Hoje a palavra, o devocional, vai falar sobre como construir bons relacionamentos. E nada melhor do que um texto como esse, um texto tão conhecido como 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 4, um texto que na verdade é mais uma carta magna do amor. E aqui a palavra do Senhor diz que o amor se importa mais com os outros do que consigo mesmo. E quando eu leio isso aqui, a primeira coisa que a minha mente se lembra é do irmão mais velho na parábola do filho pródigo. Tá lembrado daquela história tão conhecida na Bíblia? Quando a gente olha para aquela parábola do filho pródigo contada por Jesus, a gente percebe que aquele irmão mais velho do filho pródigo queria ter os privilégios de ser filho, mas não as obrigações que acompanhavam o privilégio de ser irmão. E o fato de não comemorar a volta do irmão custou a ele a sua alegria. E ao contrário do que talvez você tenha aprendido, criticar não faz você se sentir melhor. Não. Criticar só te faz mais infeliz. E tem mais, hein? Quando eu olho aqui para a palavra de Deus, eu percebo que criticar também mantém o problema bem vivo. Você sabia disso? A palavra do Senhor diz que as palavras suaves são cura para o corpo. Olha que coisa tremenda, fabulosa, Provérbios 16, 24 fala. As palavras suaves são cura para o corpo. Muitas vezes, queridos, eu me pego analisando como anda a minha vida de cristão através dos meus relacionamentos. Eu estava folheando a revista da Escola Bíblica Dominical e a gente vai chegar numa lição que vai falar dos relacionamentos interpessoais. E eu confesso a você que eu fiquei muito feliz aqui esses dias, porque a gente estava conversando aqui com o pastor Francisco Técio, estávamos aqui numa reunião, e ele falou da cobrança que o Espírito Santo fez a ele, depois de um evento, para que ele voltasse e conversasse com alguém. Fosse lá e apertasse a mão e falasse com aquela pessoa. Queridos, eu acho isso incrível, porque é a mesma coisa que o Espírito Santo faz comigo. Fácil não é, mas se quisermos viver uma vida cristã autêntica, nós temos que construir bons relacionamentos. Eu acho maravilhoso como é que Paulo trata a igreja talvez mais problemática que Paulo teve, que foi a igreja de Coríntios. Diz a palavra que Paulo ali tem vários problemas para resolver dentro daquela igreja. Paulo quer dar um alimento mais forte, apesar de Coríntios ser uma igreja espiritual, e veja que contraste. Paulo fala que não falta nenhum dom àquela igreja, mas ao mesmo tempo não pode dar uma comida mais forte, mais robusta, porque aquela igreja era uma igreja de meninos. E ali dentro, Paulo fica sabendo de casos escabrosos, de filho que tem caso com a mulher do pai, e por aí vai, irmão que mete o outro na justiça. Mas o que acontece? Paulo trata esse povo como filhinhos. Porque Paulo, o mesmo Paulo também, aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo diz que o amor tudo suporta. E vida cristã é assim. Vida cristã é a gente valorizar as opiniões dos outros também. Vida cristã é a gente dar atenção. Vida cristã é a gente saber suportar. Já dizia Thomas Jefferson, quando a questão envolver princípios, fique firme como uma rocha. Quando envolver gosto, nade com a corrente. Não faça uma tempestade no copo d'água e pare de brigar por coisas que no final das contas não vai fazer nenhuma diferença, dizia Thomas Jefferson.
Como anda os seus relacionamentos? Você tem construído relacionamentos? Irmãos, olha, eu confesso a você que esse talvez seja um dos maiores problemas de quem está na liderança de uma igreja, quem está à frente de um órgão, um coral, um conjunto. Eu me recordo que quando adolescente eu conversava muito com meu pai tinha uma chamada de Deus para estar num posto de liderança na igreja, mas ele sempre dizia: meu filho, meu medo não é estar na liderança, meu medo não é fazer a vontade de Deus, trabalhando, me dedicando, me entregando na obra por inteiro, não. Porque eu gosto da obra do Senhor, eu faço com prazer. O problema, meu filho, é o povo. É como as pessoas muitas vezes têm uma dificuldade de se relacionar. E isso é um problema seríssimo. Porque eu confesso a você que eu não consigo entender como é que uma pessoa está dentro da igreja, carrega uma Bíblia, diz que ora, diz que tem um relacionamento com Deus, que Deus fala com ele, que ele fala com Deus, mas pense numa pessoa complicada. É difícil, é muito complicado isso, eu não consigo entender. Como é que o sujeito diz que tem intimidade com Deus? Não, meu irmão, olha, eu não abro mão de orar, de jejuar. Olha, oração é comigo, viu? Jejum também. Eu não abro mão dessas coisas, mas pense num sujeito papel de embrulha-prego, difícil de lidar com ele, com ela. Porque o evangelho, irmãos, quando entra na gente, quando ele vai lá dentro e mexe com a gente, tem que haver uma melhora em todas as áreas da nossa vida. É tanto que Paulo diz aos Gálatas que o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito são evidentes na nossa vida diária, nossa vida cristã. É paz, é paciência, é domínio próprio. Mas como é difícil lidar com essas questões? Como tem pessoas que pensam que evangelho é tão somente carregar uma Bíblia e em vez de construir pontes, gostam de construir muros. Eu fico impressionado entre tantos textos da Bíblia, mas se tem um que me chama a atenção desde a minha infância, graças a Deus eu fui criado num lar evangélico, e se tem um dos textos que me deixa arrepiado de cabelo em pé, é ver Deus, que é tão infinito em sua misericórdia, perder a paciência com Israel. Porque era um povo murmurador. E chega um momento que Deus cansa. Vamos usar uma expressão humana, porque Deus nunca cansa, mas vamos fazer aqui uma analogia humana. Deus cansou a ponto de dizer: Moisés, sai da frente que eu vou matar essa cambada toda e de ti eu vou levantar uma nova nação para entrar na terra de Canaã, porque o teu povo, Deus nem chamou mais de meu povo, é o teu povo, Moisés. Oh, queridos, como é difícil lidar com pessoas que dizem que tem Jesus no coração, mas não sabem construir pontes, só sabem construir muros. E aí Deus nesta manhã nos chama a uma reflexão, tanto a você quanto a mim. Como anda a tua vida? Você tem feito essa reflexão? Você tem construído pontes? Porque vida cristã é um conjunto. Não venha pra cá com essa história de: olha, irmão, quem ora sou eu, quem jejua sou eu. Não adianta, você tem que construir pontes. Vida cristã é uma vida que tem que ser bênção em todas as áreas da nossa vida. Isso é tão importante que Paulo trata disso na carta aos Romanos, e nós vamos estudar isso na escola bíblica dominical. A importância do relacionamento interpessoal, tratar bem as pessoas. Olha, se tem um princípio que Jesus deixa claro pra gente, eu amo aplicar ele na minha vida. Se tem uma coisa que eu gosto, que eu amo em Jesus, é quando ele diz assim: olha, tudo que tu queres que as pessoas façam a você, faça a elas também. Aqui está o segredo de tudo. O segredo de tudo. Se eu quero que as pessoas me tratem bem, eu também tenho que tratar bem as pessoas. Mas muitas vezes estamos cuspindo fogo. Muitas vezes o fruto do Espírito não está evidente na nossa vida cristã. Somos meros carregadores de Bíblia. E sabe o que acontece?
o que a gente recebe de volta é patada também. E é por isso que tem gente aí, de vez em quando, chorando, triste. Ah, não vou mais para a igreja. Ah, me trataram dessa forma, mas como é que você tem tratado pessoas? Porque a gente só colhe o que planta. Tem gente por aí plantando vento, querendo colher brisa. Você plantou vento, se prepare para colher tempestade. E nós temos que entender, irmãos, que vida cristã não é só jejum e oração. Vida cristã é meditação na palavra, mas acima de tudo é a prática delas. É colocar em prática. E quando eu olho para a figura de Paulo, que coisa tremenda. Porque eu vejo Paulo, sabe o quê? Eu vejo Paulo discutindo com Barnabé por não querer João Marcos perto dele. A ponto de Barnabé pegar João Marcos e ir para Chipre. E Paulo escolher Silas para sua segunda viagem missionária. Eles entram ali num atrito por causa de João Marcos, que tinha desistido da primeira viagem missionária de Paulo no meio do caminho e voltou para Jerusalém. Mas eu vejo Paulo no final da vida dizendo assim para Timóteo: Timóteo, quando você vier, traz também contigo aí João Marcos, porque esse é muito útil para mim na obra. Ou seja, Paulo sabia manter relacionamentos. Paulo sabia perdoar, Paulo sabia suportar, porque é isso que diz o texto. O amor se importa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor tudo suporta. E é isso que Deus está clamando a gente. Nessa manhã Ele está nos convidando a voltar a essa prática. A ter paciência, mas também tolerar, mas também que isso seja algo recíproco. Vida cristã é isso. É a gente deixar de lado as diferenças, saber que o nosso irmão também tem problemas. É saber que nem todo dia a gente acorda feliz da vida, mas nós temos que suportar. Nós temos que abraçar. Você tem construído pontes ou tem construído muros? Vida cristã, queridos, tem que ser uma vida onde as pessoas sintam uma alegria de estar perto da gente. Ah, como eu já ouvi isso de tanta gente. Chegou irmão fulano, olha irmão Ibe, eu gosto muito, olha, pense num camarada, gente boa, irmão fulano, todo mundo gosta de estar perto dele, mas também o que eu já ouvi de gente dizer, Deus me livre. Chegou irmão fulano, pensa que é mais crente que todo mundo, pensa que é mais santo que todo mundo, não fala com fulano, não fala com Beltrano. Que cristianismo é esse que está construindo muros em lugar de pontes? Isso aqui era algo que estava no caráter de Jesus também. Você vai ver Jesus se relacionando com todo mundo. E sendo até indagado pelos fariseus. Olha onde é que ele está. Na casa de um pecador como Zaqueu. Olha onde está Jesus. Conversando com uma prostituta. Porque Jesus não tinha esse tipo de problema. Jesus aplicava aquilo que ele falava. Ele vivia o que pregava. Tudo o que tu queres que as pessoas te façam, faz a ela também. É fácil? Não. Mas isso é viver a essência do Evangelho. Porque o próprio Jesus diz lá nos Evangelhos que dizer para quem a gente ama, eu te amo, é fácil. Jesus disse, eu quero ver, é você amar aquele que te odeia, orar por aquele que te persegue. Mas nessa manhã a palavra do Senhor é essa para mim e para você. Aprenda a construir bons relacionamentos. Porque se você não fizer isso, está sendo tudo em vão. Ah, irmãos, como é triste, como é difícil, como é complicado lidar com pessoas assim, que estão dentro da igreja, mas não constrói pontes, só constrói muros. Por onde passa o povo diz, vixe, está chegando fulano, rapaz. Em todo lugar vê demônio, em todo lugar vê problema. E começa ali criar, sabe, uma cerca ao redor dele, uma redoma ao redor dele. É preciso que você entenda que cristianismo não é isso. Você pode orar de botar caroço de feijão em cima do joelho, não resolve. Não adianta, a vida cristã é uma vida de prática diária
daquilo que a gente aprende na palavra de Deus. Se não for assim, é blefe, é farisaísmo, conversa para boi dormir. Então nós temos que colocar em prática os bons relacionamentos, cuidar deles e tratar deles, tendo paciência com o irmão, amando o irmão, perdoando se possível for, cuidando para que as minhas palavras não machuquem os outros. Isso é muito importante, que a gente possa aprender com isso, que a gente possa entender que devemos a cada dia estar voltando lá atrás, no primeiro amor, aquilo que o Senhor cobrou da igreja de Éfeso. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vamos fazer isso hoje? Ouviu a palavra? Mas mais importante do que ouvir é aplicá-la. É rever os conceitos e dizer: Deus, eu vou colocar em prática tudo isso. Eu não vou estar construindo muros na minha vida cristã, eu quero construir pontes. Eu quero fazer como Jesus.